Começa agora no portal Ondas de Maricá, Panorama Político. Um programa com uma proposta de prestação de contas à população, com linguagem jovem e descomplicada. Apresentação, doutora Priscila Mota. Bom dia, Maricá, bom dia, Brasil, bom dia, mundo! Como eu tava com saudade de vocês, como eu estava com muita saudade de estar aqui ao vivo com vocês nessa terça-feira, né? Manhã linda que se inicia hoje. Eu me solidarizo com as vítimas aí da Covid. Nós tivemos que nos manter afastados na última semana. A rádio não abriu e por isso a gente não estava aqui, né? Prestando esse serviço e dando esse carinho à população maricaense. Gente, nas últimas 2 semanas a gente tem acompanhado o aumento aí das mortes, dos casos de morte do coronavírus. Isso tem deixado a gente muito preocupada. Ontem eu acabei tendo que ir ao Conde Modesto Leal, graças a Deus, não era Covid, era uma crise de sinusite por conta do uso da máscara. Isso vai acontecer, mas continue usando máscara, continue usando álcool em gel, que isso ainda é uma barreira de proteção aí para evitar a propagação do vírus, tá? Então eu queria deixar aqui meu carinho a toda a equipe do Conde Modesto Leal, em especial a enfermeira Estela, que estava ali comigo me acompanhando, me acalmando, um acolhimento excelente que a cidade de Maricá está prestando aí aos seus munícipes. Gente, hoje a gente está recebendo Celso Pâncera. O Celso Pâncera, ele é hoje presidente e diretor do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. Eu acho que eu faltei alguma coisa aqui. Calma aí. Presidente e diretor do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação do município de Maricá. O Celso, ele nasceu em São Valentim em 10 de outubro de 1963. Ele hoje é afiliado ao Partido dos Trabalhadores, já foi deputado federal e, inclusive, o Celso foi ministro no período de 2015 a 2016, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação no governo Dilma. É uma alegria imensa te receber aqui hoje, Celso. Eu li a sua trajetória política, já tinha acompanhado alguns debates seus, né, em relação mesmo até do impeachment da presidente Dilma, onde você votou contrário, né, ao impeachment. Depois você teve uma grande atuação em relação ao Michel Temer, pediu para fazer as investigações em relação ao Michel Temer, e hoje você está aqui na cidade de Maricá prestando um excelente trabalho à frente do Instituto. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, doutora Priscila, todos os que assistem, né, e ouvem o portal Ondas de Maricá. É um prazer estar conversando com vocês, falar um pouquinho de ciência e tecnologia, falar um pouquinho dos projetos da cidade que nós estamos desenvolvendo, né, essa cidade maravilhosa, acolhedora, e que tem demonstrado uma resiliência muito grande nesse momento tão duro que o Brasil vive, que o mundo vive, né? Diante das medidas que são impostas e necessárias para tentar reduzir a propagação do vírus, do coronavírus. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Celso. Olha, desde o início que começou a pandemia e alguns países se movimentarem no intuito de frear a propagação do vírus, o Brasil ele foi muito apontado como sendo contrário à ciência. Nós tivemos diversas manifestações, né, inclusive hoje a gente pode falar que a ciência venceu, a gente pode dizer que a ciência está vencendo essa briga política? Infelizmente, nós temos no momento que nós precisaríamos de um máximo de união possível da nação em torno de algumas ideias básicas de combate ao coronavírus. Infelizmente, nós temos no governo federal um ponto, vamos dizer, de divergência do processo, né? Era hora de ter um ministro da Saúde muito afinado com o presidente da República, com os governadores, com os prefeitos, para que a linha de combate ao avanço do coronavírus fosse uma linha única nacionalmente.
mas nós assistimos, por exemplo, ao longo de todo o ano de 2020, o governo federal se recusando a assinar acordos para a compra de vacina, por exemplo, né? E o Brasil deixou de ter vacinas. Hoje nós temos vacinas insuficientes para combater o coronavírus no país, né? O Brasil é um dos países de menor índice, de menores taxas de vacinação do mundo, mas o que é pior é que a perspectiva até o final do ano, no ritmo que a vacinação anda, é de não conseguir vacinar toda a população exposta ao vírus. E isso é um freio, né, à volta à normalidade. E sem contar que o ano que vem as pessoas terão que ser vacinadas novamente. É um vírus de uma gripe muito forte. Mas é uma gripe. Se fosse a influenza, e gripe, né? Você tem que combater. Oi? Como foi da influenza. Como foi o H1N1, que todo ano a gente tem a campanha de vacinação. Você tem que combater todos os anos. Então, quem está vacinando agora, ano que vem terá que vacinar novamente. Se a gente não conseguir vacinar todos esse ano, como é que nós vamos, ano que vem, vacinar todos novamente? Todos e todas, né? Então, isso é um problema. A outra coisa são as medidas. Elas precisam ser tomadas em consonância entre os 3 níveis de poder, o federal, o estadual e o municipal. E isso também tem sido uma dificuldade enorme, né? Vocês viram aí na semana passada, os prefeitos do Rio, Itaguaí, Niterói e Maricá tiraram algumas decisões conjuntas sobre cronograma de vacinação, atitudes a serem tomadas para enfrentar a aglomeração, etc, etc. Isso, na verdade, ia ser uma iniciativa que envolvesse toda a região do Grande Rio, para que tivesse mais eficiência, que as cidades são conurbadas, elas são ligadas umas às outras. A gente não, quem está andando, vindo, por exemplo, do Rio para cá, não consegue distinguir a fronteira entre Niterói, São Gonçalo e Maricá, né? Que as cidades são muito ligadas, né? Sim. Então isso dificulta muito o combate à infecção, né, do vírus, né? Então, esse momento é muito ruim. E o combate também, ele precisa de investimentos muito grandes, né? Em perspectivas científicas, né? A produção de vacina, a produção de remédios, a compra de equipamentos de segurança. Isso tudo, se tivesse uma unidade maior, se tornaria mais eficiente e mais barato, né? Isso, obviamente, dificulta muito o combate, tanto que o Brasil tem mais de 330 mil mortos, né? E a perspectiva é que chegue a 500 mil mortos até metade do ano. É muito elevado, né? Estamos falando aqui de uma guerra. É muito forte isso, né? Então, a perspectiva realmente não é boa para a gente, se não houver unidade nesse combate e a valorização da ciência. Pode vir para mim, Alan. Celso, realmente todas as atitudes a serem tomadas deveriam ser em conjunto, né? Penso assim, como você bem explanou. Nós somos municípios muito próximos, onde existe o trânsito, né? O morador de Maricá sai muitas das vezes, trabalha no Rio, trabalha em São Gonçalo, trabalha em Niterói, retorna para casa em Maricá. E também a gente recebe muito turista, recebe muito veranista, pessoas que têm casa aqui para descanso. E enquanto não existir realmente uma conversa que seja igual, né? Eu penso assim, um plano parecido para os municípios em torno de Maricá, a gente não vai, eu acho que a gente não consegue frear. A gente observou nesses últimos 10 dias aí as barreiras sanitárias, né? Mas a barreira sanitária, ela não impede a circulação das pessoas que vêm de fora. Porque eu tenho uma casa de veraneio, eu tenho uma conta de luz, eu vou passar. Então, eu acho que realmente deveria ter um conjunto de ações para que fosse vacinado, como você bem falou, o Grande Rio todo, e a gente ficaria mesmo... Porque não tem como isolar também Maricá do resto do estado. Que aí a gente viu nos últimos dias aí anúncios de compras de vacina e 500 mil doses e tudo mais, mas a gente pode vacinar a população maricaense mais em torno. Como é que fica? Hoje a gente está com uma capacidade hospitalar de leitos do Hospital Che Guevara,
a última vez que eu vi, estava em 87%. E ontem, como eu estava no hospital, eu estava vendo que tinha muita gente esperando regular para ser internado no Che Guevara. Então, assim, realmente a gente precisa ficar atento às medidas preventivas. Eu costumo dizer que a população ela tinha que ter uma participação maior na questão da prevenção. Porque não adianta nada as barreiras sanitárias se a gente continua a se aglomerar, se a gente continua a fazer festinhas clandestinas, se a gente não respeita o mínimo, que é o álcool, é o uso de máscara, né? Eu acabei de relatar e eu vou falar para vocês, eu tenho sinusite, eu poderia alegar, não estou usando porque me desfavorece a questão respiratória. Mas se eu não usar a máscara, eu estou aumentando potencialmente o risco de eu contrair, ou se eu tiver contaminada, de contaminar outras pessoas. Então, a parte da conscientização da população, ela tem que existir. A população tem que entender que é importante usar a máscara, é importante usar o álcool. E eu vou falar uma coisa para vocês. Depois da morte do Agnaldo Timóteo, que tinha sido vacinado, começou a surgir uma porção de coisa, que eu falo que a tecnologia, Celso, ela, hoje, né, da informação, a internet que a gente tem, ela é boa e ela é ruim ao mesmo tempo, porque ela propaga notícias muito rápido, e às vezes ela propaga fake news. O que aconteceu com a morte do Agnaldo Timóteo? Muitas pessoas estão falando, ele já tinha tomado a vacina, e mesmo assim ele morreu em decorrência lá de complicação da Covid-19. E aí eu fui ler artigo científico, por quê? Que uma pessoa vacinada poderia sim contrair e morrer, né, ter piora no quadro, enfim. Ele não estava imunizado, ele estava ainda naquela janela de imunização que eles falam, que pelo menos foi no artigo que eu li, que a pessoa poderia se considerar imunizada depois de 14 dias de tomar a segunda dose. Porque é o tempo que o vírus teria para criar um imunizante dentro do organismo. Então, gente, para de ficar divulgando fake news e acredita na ciência. O Celso está aí para falar isso. Acredita na ciência, acredita que está sendo investido, né? Que a gente é um vírus novo, é algo que está sendo estudado, mas eu ainda sou muito a favor da ciência. Priscila, vamos dizer assim, eu acho que a humanidade não estava preparada para uma pandemia, né? Não. A gente nunca está, né? Para uma guerra, uma pandemia. Mas pegou, realmente, por mais que a ciência viesse alertando sobre a possibilidade de algum vírus se transformar numa pandemia, nós tivemos o H1N1, por exemplo, que foi quase uma pandemia, né? Não chegou a se transformar, conseguiu combater e debelar. Mas já vinha dando sinais já há alguns anos de que algum vírus poderia fugir ao controle e se transformar e se alastrar mundialmente. Acabou que o Covid-19 foi o SARS-CoV, né? Foi esse vírus. E a humanidade não está preparada para isso, né? E isso exige, de fato, muito sacrifício, muito esforço. Manter as crianças em casa, fazer o culto ou a missa de forma... assim, através de uma plataforma, não ir até a igreja. Está sendo até a discutido. Questão do futebol, a questão do culto religioso está sendo discutido até realmente agora no STF. Você pode, você não pode, é uma coisa lógica, gente. Não pode ter contato, né? Vamos fazer assim, igual a gente está fazendo hoje. Né? Sim, o futebol. Os jovens, por exemplo, mas jovem está morrendo um pouco, tem baixa taxa de contaminação. Só que o jovem ele carrega o vírus, mesmo o vírus não tendo reflexo na saúde dele, o vírus está dentro do corpo dele. Ele chega em casa, encontra o pai, a avó, o tio, a tia, né? E contaminou todo mundo. Transfere esse vírus para as pessoas, né? Então é uma irresponsabilidade com os familiares, né? Com as pessoas com as quais eles amam, eles convivem. E essa consciência que é muito dura. As pessoas terem isso, realmente é muito mais difícil que se supunha, né? As pessoas entender a gravidade da situação da qual a gente vive, e mesmo tendo mortes de pessoas próximas, as pessoas parece que não se dão conta disso, né? As pessoas, gente conhecida, parentes morrendo e outros sendo entubados, as pessoas não conseguem perceber a gravidade disso. Então isso é um problema muito sério. Sobre a questão da vacina, a vacina, ela não acaba com a doença. A vacina, ela prepara o corpo para enfrentar a doença. Ela reduz
o impacto do vírus sobre o organismo. E no passar dos anos, 2, 3 vacinações consecutivas, ela se transformará numa gripe normal, como nós temos outras gripes circulando na humanidade há tanto tempo. Então, o que aconteceu com o Agnaldo Timóteo e com outros é que o corpo ainda não estava suficientemente imunizado. E pode sim, é raro, mas pode acontecer da pessoa ser vacinada e não ter o nível de imunização suficiente, de anticorpos suficiente para combater o Covid. Mas, com certeza, a doença vai ter um impacto menor, né, sobre a pessoa. E mais, são as 2 doses, e depois de 2 doses, 30 dias depois, tem que fazer o exame para ver se o corpo está com anticorpos num volume elevado, a ponto de relaxar, por exemplo, no uso da máscara. Então, a máscara é um equipamento, vamos dizer assim, que estará conosco nos próximos 2 anos, né, com maior ou menor intensidade, mas nós não poderemos abandonar a máscara num período curto, mesmo vacinando. E também o uso do álcool. Por quê? Porque a mão transmite, né, ela é uma condutora, assim como o ar que nós respiramos, a mão é um condutor muito forte do vírus, porque as pessoas usam as mãos para se alimentar, para coçar o olho, para carregar instrumentos de trabalho, para digitar, para segurar o celular. E isso vai conduzindo o vírus de uma superfície para outra e até para dentro do organismo. Então o álcool ele se torna um instrumento fundamental também, como a máscara, para reduzir a transmissão do vírus, né? Para reduzir a transmissão de um para o outro do vírus. Então essas questões são fundamentais, né? E a vacina, ela é um instrumento que permitirá à humanidade voltar a funcionar daqui a 1 ano ou 2 de uma forma regular, como era antes da Covid. Então nós temos um longo caminho pela frente. Aqui em Maricá nós fizemos uma opção, né? Como não existe assegurado vacina suficiente para todos e para todos, né? A prefeitura fez uma opção de fazer uma compra direta de vacina, né? Poucos municípios fizeram isso. Na verdade, Maricá foi o primeiro município do Brasil a assinar um contrato de compra de vacina direta, né? Nós estivemos na vanguarda. Eu venho negociando em nome do prefeito, né, Fabiano Horta, com diversos laboratórios já desde o ano passado. Nós já fizemos negociação com a Pfizer, com o Butantan, com o governo cubano e com o fundo russo, né? E chegamos a um acordo com o fundo russo, né, da vacina Sputnik V, que é uma das mais eficientes dessas produzidas contra o Covid, né? Agora, tem todo um processo, não é fácil. Por exemplo, no domingo, nós concluímos o pedido à Anvisa de direito à importação da vacina direta. Ou seja, nós não vamos receber através do SUS, nós vamos comprar diretamente pela Prefeitura de Maricá. E isso exige uma preparação da cidade, do sistema de saúde da cidade para isso. E nós já fizemos todos os planejamentos necessários, a compra dos equipamentos para armazenar essa vacina a menos 17 graus, que ela precisa ser armazenada a menos 17, 18 graus, né? A contratação de uma empresa para buscar essa vacina lá no laboratório da Rússia, trazer até o Galeão, e do Galeão trazer até Maricá, a estrutura para usar essa vacina, porque ela, a partir do momento que ela é descongelada, ela tem que ser utilizada em até 2 horas após o descongelamento, e cada frasco vem com 5 doses. Então nós temos que ter todo um planejamento para, quando descongelar aquele frasco, ter 5 pessoas para receber aquela dose em menos de 2 horas. E tudo isso nós temos que mostrar para a Anvisa que nós estamos preparados para isso. Então todo esse processo nós concluímos no domingo. Nós trabalhamos todo o feriado, eu e minha equipe, a equipe da Secretaria de Saúde, para montar esse processo, né? Nós tivemos reuniões aqui na Sexta-feira Santa, por exemplo, tivemos reuniões da Prefeitura com o prefeito, com a equipe de saúde, com a equipe da educação, porque envolve também reflexo em outras secretarias. Nós trabalhamos sábado, nós trabalhamos domingo, e no domingo à tarde
nós conseguimos preparar todo o processo, enviar para a Anvisa, e na segunda-feira a Anvisa retornou o protocolo para a gente, dizendo que está contando o prazo a partir de segunda-feira para a conclusão do processo. Por lei, a Anvisa tem 7 dias para nos dar o ok, né, para a importação da vacina. Mas, obviamente, podem ficar dúvidas em relação à documentação, falta de documentos, dúvidas sobre o processo, e a Anvisa, a partir daí, passa também a questionar o nosso processo, né? Então, tem todo um caminho, só que nós temos que ter em mente que o coronavírus, né, o Covid, não vai resolver semana que vem. Sim. Nós temos 2, 3 anos de enfrentamento, então esse processo é necessário para que nos próximos 2 ou 3 anos Maricá esteja plenamente preparada e para que, faltando vacina do Ministério da Saúde, do SUS, nós possamos fazer compra de outras vacinas, inclusive. O governo cubano, por exemplo, já colocou à disposição da gente vacina, a vacina que eles chamam de Soberana 1, que está em teste em outros países, para a venda para a gente, se nós tivermos interesse. Então, nós estamos preparando a cidade para os próximos anos, não é apenas para uma semana. Estamos fazendo um caminho longo para os próximos anos, né? E esse é um trabalho que realmente Maricá está sendo vanguarda. Por exemplo, Priscila, assim, na sexta-feira, né, nós organizamos uma reunião com todos os municípios do norte e noroeste do estado, com o Fundo Russo, para que todos participem desse processo. Então, estava presente o prefeito de Magé, o prefeito de Itaboraí, o pessoal de Niterói, São Gonçalo não participou, mas estava assim, Saquarema, Araruama, Cabo Frio, Campos, Macaé, eram 37 municípios, sobre, vamos dizer assim, não a liderança, mas sob a orientação de Maricá, da Prefeitura de Maricá, negociando com o Fundo Russo, para também que esses municípios se organizem em consórcio e façam a importação de vacina também. Exatamente a mesma coisa o município do Rio de Janeiro. Nós, o prefeito Eduardo Paes, assinou protocolos com o laboratório Gamaleia para importar Sputnik 5. E quem iniciou a conversa, né, quem colocou o prefeito Eduardo Paes em contato com o laboratório, fomos nós, de Maricá, porque nós já tínhamos feito esse caminho. Da mesma forma, Niterói. Niterói também já assinou o contrato deles de importação de 800 mil doses. É bom até você estar esclarecendo isso tudo, Celso, porque as pessoas, a população, no geral, não entende os caminhos que tem que ser percorridos, toda toda a burocracia que existe por detrás de trazer um medicamento de fora do país, como que fica regulado pela Anvisa. Tem que ter o certificado, como é que traz, tem a questão de acondicionamento, você falou do acondicionamento, que bom que falou, porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro teve a fiscalização e emitiu nota dizendo o seguinte: considerando que nas visitas técnicas realizadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no dia 2 de março a 27 de março de 2021, a Central de Armazenamento de Vacinas e os pontos de vacinação no município de Maricá foram constatadas as seguintes irregularidades. As unidades básicas de saúde não ostentam câmaras refrigeradoras, tão somente geladeiras domésticas contendo as vacinas de rotina. Na unidade de saúde familiar de Chácara de Noã, no 3º distrito, e no polo de unidade de saúde familiar Jardim Atlântico, no 4º distrito, foram constatadas geladeira doméstica, cujo mapa de controle de temperatura registrava sua inadequada para a conservação de vacina, haja vista que foram verificadas temperaturas inferiores a 2 graus, próximas a 0 graus. Você falou que tem que ser menos 17. No polo da saúde, de saúde familiar central, que é aqui no centro, não há sinalização adequada. As pessoas procuram o posto central e têm dificuldade de achar posto de vacinação que está localizado ao lado. E isso é só para explicar. O posto de vacinação fica na rua atrás do hospital. E às vezes realmente as pessoas têm uma dificuldade para localizar. E aí o Ministério Público está sinalizando que não tem uma indicação onde seria feita essa vacinação.
Na maioria dos postos de vacinação, verificou-se que os frascos de vacina da Covid estavam alocados diretamente sobre a bobina, em contato direto, sem qualquer camada protetora. Isso aí já é uma questão até de segurança em relação às outras vacinas, que também são acompanhadas. Então, são pequenos ajustes. Que bom que você explanou que Maricá está se preparando para esse grande evento, que vai ser um grande evento, e eu tenho que parabenizar a atitude do prefeito. Alguns municípios não têm a verba que hoje Maricá disponibiliza, o caixa que hoje Maricá disponibiliza, e sim, a gente vê um prefeito trabalhando para a sua população, mas a gente também tem que olhar para o outro que de repente não tem esse dinheiro em caixa. E que legal que foi feito essa grande reunião aí com vários outros municípios, né? Porque mostra uma preocupação com um todo. E aproveitando isso, Celso, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Maricá está fazendo todas essas coisas, né, de vacina, tá com essa preocupação, e a gente tem aí os royalties do petróleo. E eu queria te fazer uma pergunta. Existe um planejamento da cidade, e agora não só sobre Covid, não, sobre todos os aspectos de evolução e de crescimento da cidade. Existe um planejamento tecnológico, de ciência e tudo, para o pós-sal, depois que acabar os royalties? Existe esse planejamento? O Instituto, ele trabalha também com essa previsão do pós-sal? Sim, Priscila, em relação, eu queria retornar à questão do Ministério Público. É importante a atuação do Ministério Público, porque eles funcionam como uma espécie de auditor do povo, né, da população. É importante que eles façam, porque é um outro olhar, eventualmente, localizando questões que a gente precisa ajustar mesmo, porque nós avançamos bastante na questão do Covid aqui em Maricá, né? Veja, o Hospital Che Guevara, né, que foi inaugurado, todas as tendas de combate, o laboratório que montamos ano passado para agilizar os exames de PCR. A cidade realmente, nesse ano de combate ao Covid, avançou muito nessa questão e é uma das mais preparadas no estado do Rio de Janeiro, não tenho dúvida, e no Brasil também. E sempre é bom registrar que, em média, 40% das pessoas internadas aqui em Maricá, no sistema de saúde, não são do município, as pessoas, porque não tem vaga nos outros municípios e a regulação acaba enviando para cá, a regulação estadual. Então, não só a gente preparou, a prefeitura, a Secretaria de Saúde, o prefeito, a cidade para suportar os doentes da cidade, como também para auxiliar os municípios do entorno. Nessa questão da vacina, também, nós temos a compreensão que não basta vacinar Maricá. Os municípios do entorno precisam ser vacinados também. Como o governo federal não está garantindo o fornecimento de vacinas a contento, nós estamos ajudando esses municípios, né, ou no mínimo indicando como fazer para que eles também agilizem a imunização e a região consiga voltar a funcionar de uma forma satisfatória. E sobre a tua última fala, a nossa tarefa aqui do ICETIM, né, do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, nós somos surpreendidos, obviamente, pela pandemia e um pouco dos nossos planejamentos retardou a ação dele, né? Mas nós estamos preparando a cidade para um período do pós-pré-sal, né? Vai ter um momento em que o pré-sal deixará de ser uma realidade, os royalties deixarão de ser tão vultuosos, né? E o prefeito, já lá atrás, tanto o Washington Coaquá quanto o prefeito Fabiano, tomaram algumas decisões estratégicas, né? Que foi criar o Fundo Soberano, por exemplo, e separar uma parte dos recursos para o futuro da cidade. A outra coisa importante foi, por exemplo, criar a Codemar, né, que é a Companhia de Desenvolvimento de Maricá, que ela é importante para suportar o planejamento e preparar a cidade para o futuro. O planejamento do futuro porto, o aeroporto que está sendo ampliado, que já está em funcionamento, né? E agora o ICETIM, que o ICETIM ele vem exatamente para fazer os estudos e aplicar as tecnologias no futuro da cidade. Então, eu não vou anunciar aqui agora, mas com certeza o prefeito anunciará esse ano a implantação de alguns parques industriais para os próximos anos de produtos que nós já estamos desenvolvendo na cidade. Por exemplo, nós já anunciamos em alguns momentos, mas em breve anunciaremos de uma forma mais sólida,
Hospital Tchê é não só um hospital que cuida de doentes, como ele é um laboratório de pesquisa, né? Dentro do Hospital Tchê está sendo desenvolvido um respirador mecânico não invasivo que não existe no mundo. Não existe no mundo. E está sendo testado ali pelos médicos do Hospital Tchê com os pacientes do hospital que permitem o uso do equipamento, né? Nós já temos mais de 20 pacientes em que foram utilizados esse equipamento com bons resultados, e quando esse equipamento ficar pronto, a prefeitura vai ficar sócia da patente desse equipamento. E todos os equipamentos que forem vendidos daqui para frente, a prefeitura vai receber royalties, né? Além do que, a fábrica que vai produzir esse equipamento, que é dona da patente com a prefeitura, se instalará aqui na cidade, gerando 30 a 40 empregos diretos nessa fábrica e muito imposto, né? Isso é muito então, bom. Nós estamos preparando a cidade para, no futuro, quando não tiver mais o royalty do pré-sal, ter o royalty da tecnologia, desses equipamentos que serão produzidos aqui. E com isso, são outros projetos que nós estamos desenvolvendo na área de alimentação, de pescado, de equipamentos de tecnologia, em que a cidade, daqui a 15, 20 anos, terá outra configuração. Nós teremos aqui uma cidade de ponta do ponto de vista tecnológico, bastante industrializada, com bons empregos, salário médio elevado. Essa galerinha que está fazendo faculdade com o passaporte universitário, por exemplo, eles passarão agora a ser convidados, a partir do meados desse ano, a se inscrever nos nossos editais, para trabalhar em processos de iniciação científica. Nós queremos que eles ajudem a gente a pesquisar produtos e serviços que venham a enriquecer a cidade no futuro. Ou seja, nós queremos que desse pessoal que está no passaporte universitário, surjam daí, não só médicos, veterinários, advogados, administradores, mas nós queremos que surjam gerentes, superintendentes, supervisores de produção, certo? E cientistas, pessoas que vão pensar a cidade do futuro, né? Então nós estamos preparados com um programa de bolsa que nós vamos lançar para esses estudantes do passaporte universitário, para que se inscrevam, apresentar seus projetos e se incorporar para ajudar a desenvolver produtos e serviços na cidade, né? Que, com o passar dos anos, irá mudar toda a feição da cidade. Eu não tenho dúvida que Maricá, daqui a 15, 20 anos, né, quando o royalty de petróleo reduzir o seu impacto, estará preparada para ser uma cidade do próximo século, né, moderna, com salários elevados, média salarial elevada, com emprego para todos e todas, né, e que seja um polo econômico de toda a região, não só Maricá, mas um polo que envolva o conjunto das regiões, como é Resende, para o entorno de Resende, como é Volta Redonda, para as cidades em torno de Volta Redonda, como é Campos, para aquela região no entorno de Campos, Nova Friburgo, Petrópolis, são cidades que se desenvolveram como polos. Nós queremos que Maricá se transforme num polo regional, e estamos trabalhando para isso. Agora, obviamente, isso não é uma coisa que acontece da noite para dia. Não tem reflexo amanhã. As coisas têm que ser plantadas, as sementes, e desenvolvidas e regadas as plantas, para que no futuro isso se transforme numa realidade. E eu não tenho dúvida que nós estamos no caminho certo. Eu diria assim, quem conhece Santa Catarina, por exemplo, e já visitou Chapecó, citando um caso aqui, ou Videira, ou Blumenau, ou Itajaí, estou citando que Santa Catarina é um estado pouco desenvolvido há 30 anos atrás e hoje é um dos mais desenvolvidos do Brasil. Todos eles têm cidades polos. Né? O interior de São Paulo, você vai em São José dos Campos, é uma cidade de polo. Você vai em Bauru, é uma cidade de polo. Você vai em São Carlos, uma cidade de polo. Nós queremos que aqui se desenvolva um polo regional, com Maricá sendo o eixo econômico desse polo. Entendo. Deixa eu só te fazer uma pergunta, aproveitando tudo o que você falou. Maricá é uma cidade que só tem 10%, menos de 10% de saneamento básico, né? E a gente sabe que para a criação desses polos é necessário água, é necessário esgoto, né? Como a gente pode pensar em Maricá como uma cidade do futuro se nem
água encanada a sua população tem, né? Se nem esgoto tratado a sua população tem. Essas questões, elas me deixam sempre muito incomodadas. Eu já conversei com alguns secretários até de desenvolvimento do município e fala que existe essa dificuldade ainda em relação ao saneamento mesmo e à água, né? Existe algo a ser trabalhado? Como é que está essa questão com a SEDAI? Porque é uma briga já de tantos anos, já há mais de 20 anos que a SEDAI tem a concessão, né, de prestar esse serviço de água e esgoto e nada é feito. Dá para pensar em polo industrial, em Maricá ser a cidade do futuro sem saneamento? As coisas, elas andam em conjunto, tá, Priscila? Nós estamos, vamos dizer assim, trocando pneu com o carro andando. Não tem como parar a cidade para fazer as coisas, né? Sim. Então, assim, a cidade, ela no prazo de alguns anos, eu não sabia te dizer exatamente, mas de 4 a 5, 6 anos, alterar todo o seu esgoto tratado. Todos os processos de licenciamento e planejamento, fazer os projetos executivos e obter os licenciamentos são os processos que são muito demorados, não é fácil. Sim. Não é só um problema de uma questão de dinheiro, é uma questão que não existiam projetos feitos ao longo das décadas e agora a cidade tem que acelerar para obter isso. E eu não tenho dúvida que, liderados pelo Fabiano, ao final da gestão dele, não que 100% da cidade estará, eu não iria ser leviano a ponto de afirmar uma coisa dessa. O esgoto tratado, mas ela com certeza estará uma parcela significativa da cidade com esgoto tratado. Caiu? E a outra já com licenciamento e planejamento já para atingir isso. Isso aí... Caiu de novo. Ela tem duas vertentes aí para a questão da água. Primeiro é trazer a água de Tanguá para cá, que é uma iniciativa que também demanda acordo com Tanguá, e Tanguá pede para que uma parte da água fique para a cidade, certo? E aí você tem que obter autorização do Tribunal de Contas, do Ministério Público, para você fazer investimento na outra cidade para resolver o problema daqui. Então, isso é um problema real e tem que resolver. Porque eu estou pedindo até para você esclarecer, porque o senhor tem mais conhecimento e consegue esclarecer mais para a população, né? Essas questões todas do Tribunal de Contas, de como tem que prestar, de onde vem a água, de como que chega. Você imagina que a gente vai fazer uma obra de alguns milhões de reais que vai em outra cidade. Sim. E a cidade não tem esse poder de fazer isso. Né? Ela tem que primeiro ter um acordo com o prefeito lá. O prefeito tem que dizer ok e assinar um termo de cooperação técnica. Depois disso, você tem que ir no Ministério Público. E você tem que ir no Tribunal de Contas. Olha, nós pedimos autorização de vocês para gastar o dinheiro de Maricá naquela cidade por causa disso, isso. E também a Prefeitura de Itanguá está nos pedindo uma contrapartida, isso. Vocês autorizam? Se não, depois vão dizer que o prefeito gastou dinheiro de forma errada. Entendi. Né? E aí acaba que o prefeito paga o pato. Né? Então, isso não tem jeito, isso tem que fazer. A outra coisa são novas tecnologias que nós estamos buscando. Por exemplo, a Alemanha já tem, e Israel já tem tecnologias para tirar o sal da água, do mar. E você dessalgar a água, que é outra saída. Só que isso é um investimento enorme, não tem como se construir uma usina para... Hoje em dia nós temos 180 mil habitantes, teremos no futuro 300 mil habitantes, tem que pensar a cidade nisso aí, 300, 400 mil habitantes. Para produzir uma usina para dessalgar água para 300, 400 mil habitantes, o investimento é enorme, né? E exige importação de equipamento, transferência de tecnologia. E esse é outro caminho que a prefeitura está fazendo, né? Não é só um caminho, tem diversos caminhos. Agora, vamos dizer assim, a natureza é generosa com a gente, com belas praias, um belo regime de ventos, de sol, matas, né? Mas ela não foi generosa com a gente no manancial de água, né? É tudo salobra. Exatamente. Então, e tudo começou há 12 anos. É bom você falar, porque a gente... Eles falam assim, Maricá é o segundo maior sistema hídrico, né, lagunar, mas a água é salgada. A água ela é salgada. Não dá para você tirar os... né, botar tratar só com... hidrocoreto, é isso? Eu não sei.
Eu acho que é isso. Hidrocloreto Não, que eles fazem. você tem que usar, existem sistemas que você pega a água do sal, tira ela do mar ou da lagoa, deixa ela nos tanques enormes, o sol desce, né, ela decanta. Aí depois você pega ela bombeia ela com muita força contra os filtros, né, uma espécie de filtros, né, muito finos que retém o sal, que segura o sal. Só que isso é caríssimo, porque você tem que ter muita energia, você tem que ter muito lugar para guardar a água, deixar ela decantar o sal. Sim. Né? Aí depois tem que ter muita energia para você impulsionar essa água para que ela se choque contra essa película retenha o sal, a água passe para lá, depois dessa película, sem o sal, aí depois a gente tem que glorificar a água, depurar ela e tal. Isso existe, mas isso é muito caro. Muito caro. Não é uma coisa fácil. Caro. Além disso, esse sal que você tirou, ele não serve para nada, ele vira um lixo. Você tem que ter um lugar para outro problema. Esse sal. Devolve para o mar. Então, eu já estive em Israel conhecendo o sistema. Ele realmente é encantador, mas ele exige um volume enorme de recursos. Né? Israel, por exemplo, hoje, eles fazem da venda da água pura um mercado, eles vendem água purificada para os árabes. E Celso, entendeu? O que você estava falando dos trabalhos científicos, até que você vai propor para essa galera que está na faculdade e tudo mais, isso de repente pode ser até um incentivo pra gente, né? A gente gerar tecnologia aqui dentro. Ao invés de exportar de algo tão caro, a gente está sempre em evolução. Maricá pode ser sim um laboratório para até essa questão mesmo de dessalinização, é caro. O de lá é muito caro. Não dá para fazer. Mas como a gente tem uma expectativa de trazer, de gerar cientistas dentro da cidade, quem sabe, né, uma mente pensante dentro do município, uma luzinha se acenda e vai que surge alguém com uma ideia. Porque a dessalinização surgiu lá de alguém que pensou e montou o projeto. Então, acho bacana quando você fala do investimento na questão da ciência, na questão das pesquisas, porque os nossos problemas podem ser resolvidos por nós mesmos. De repente, a gente cria uma tecnologia nova e consegue resolver esse problema todo da água, do esgoto, enfim. E eu te agradeço muito o seu esclarecimento, porque todas as vezes que a gente conversa sobre avanço no município, a gente tem sempre uma pergunta, mas Maricá não é uma cidade com a questão sanitária resolvida, com a questão da água resolvida. E que bom que você esclareceu, porque agora a gente tem um esclarecimento para a população, que simplifica. Eu volto a falar, a gente vive num momento muito sensível, onde a população está muito polarizada em discutir política e ideologia partidária e esquece de ver o que é de bom é produzido. Então, qualquer coisa que você venha falar de positivo, quem é contrário à sua ideologia partidária, vai descer a lenha e vai bater nessa questão da água, do esgoto, porque é o que eles têm a dizer. Então, eu agradeço muito o seu esclarecimento e falar para a população que realmente tudo de que a gente busca de uma evolução, o processo já se chama processo evolutivo. A gente começa num ponto e vai evoluindo. Não tem como a gente abrir e fechar os olhos e estar pronto. Então, assim, eu estou feliz com as informações que você está trazendo em relação até mesmo o Instituto. Eu vou ficar mais atenta ao que o Instituto está trabalhando, porque eu sou muito curiosa e eu gosto de ver as coisas acontecendo. Vou aproveitar também de perguntar. Você teve num evento de tecnologia, né, pela ACESPRO no Rio, no dia 30 de março, onde você falou sobre tecnologia, sociedade e políticas públicas. A gente tem um tempinho curtinho, mas o que você pode falar para a gente sobre essa sua fala e a sua participação na 11ª edição do Think Digital, realizado pela CESPRO do Rio de Janeiro, no último dia 30 de março? Bom, eu tenho uma visão que se o Estado não agir, se o poder público não agir, não existe progresso. Sim. Né? Eu sempre costumo dizer, as pessoas hoje em dia, todo mundo usa iPhone, usa celular com câmera e com tela. Isso foi o então presidente, o CEO da Apple, que criou o iPhone, vamos dizer assim. Né? Então,
virou um mito, né? Vamos dizer assim, no bom sentido, a imagem dele. Só que quem inventou as tecnologias para que o iPhone existisse, hoje nós tivéssemos esses telefones com essas câmeras maravilhosas e tela sensível e internet, não foi o dono do iPhone, o dono da Apple. Quem criou isso foram cientistas ao longo de décadas, com financiamento público. A internet, a questão foi descoberta para fins militares. Fins militares, aquele computador gigante da guerra. A tela sensível é uma descoberta para mandar foguete para o espaço. Dinheiro público. Os algoritmos que movimentam a internet hoje em dia e que fazem a gente buscar no Google qualquer solução e encontrar a resposta, foram matemáticos financiados com dinheiro público na Europa, né? Então, isso tudo, muitas vezes, um cientista descobre alguma coisa com dinheiro público e ele não vê uma aplicação imediata. Ali na frente, alguém vai encontrar essa aplicação e vai transformar isso no bem-estar da humanidade, né? Então, essa questão da tecnologia e da pesquisa é importante. Agora, as empresas, elas investem uma parte minoritária em pesquisa. Quem investe em pesquisa é o poder público. Né? As empresas, elas têm a sensibilidade de pegar essas descobertas e transformar em produto. Tem aplausos. Né? Mas quem financia isso? Então, quando a gente fala, né, sobre essa questão, e eu falei muito lá, é porque o poder público tem que realmente investir em ciência no Brasil. Ciência e tecnologia, porque aí as empresas farão a inovação, pegarão essas descobertas e transformarão em questões inovadoras, né? E é sobre isso que a gente falava, a gente tem falado isso já há muitos anos, em diversos lugares do mundo. Vou aproveitar mais uma vez a né? sua fala, vou deixar aqui uma salva de palmas para os nossos cientistas, para a ciência, que eles merecem, né? Merecem muito, porque tudo de avanço que nós temos, não só na questão da saúde, não, na educação, em tudo, se deve aos cientistas, se deve à galera da ciência aí, que é tão menosprezada. A gente viu aí, teve a questão dos vetos. Você mesmo publicou a beça na sua rede, pensa que não te acompanha. Não, eu te acompanho sim, Celso. Vi lá você falando para não vetar a questão, né, das quantias destinadas ao incentivo da pesquisa e tecnologia. Então, fica aqui a minha homenagem a essas pessoas que, não, como você mesmo falou, elas são anônimas. Quem aparece depois é o dono da Apple, é o dono não sei do que, e eles ficam ali, né, só com uma letrinha pequenininha de rodapé. Então, parabenizo todos, né, que lutam pelo avanço tecnológico da ciência, porque a ciência, ela já está aí, né? É uma ciência. E eu vou aproveitar uma coisinha, a gente está chegando no final do programa. Como você é graduado em Letras pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é isso mesmo? UERJ. Graduado em Letras pela UERJ. Eu gostaria que você falasse pra gente, é um bate-pronto. Eu queria que você indicasse pra gente um livro. Qual o livro que você gosta, Celso? Um livro, assim, um livro seu de cabeceira que você pode falar pra galera, assim, vale a pena ler, que é bacana. São muitos livros. Eu gosto muito dos clássicos, por exemplo. Eu acho que quem não leu Machado de Assis, por exemplo, tem que ler Machado de Assis. Entendeu? Quincas Borba, Dom Casmurro, esses livros são Memórias Póstumas Brás Cubas, são a base da nossa cultura, né? Tem que ler. E outros escritores como essa de Queiroz, né? Os portugueses também são fundamentais para compreender o Brasil e a nossa cultura. Então, esses clássicos são determinantes para a nossa vida, para a leitura. Eu agora estava lendo com meu filho, eu tenho um filho de 10 anos, O Pequeno Príncipe. Ah, né? Eu tenho! Lendo e interpretando, acho também. Agora, cada um tem que descobrir o seu gênero, né? Mas eu gosto muito dos clássicos da literatura, principalmente os brasileiros e os portugueses, que fazem a gente compreender a nossa cultura. Existe quem se interessa por ciência e inovação, existe um livro de uma economista italiana chamada Mariana Mazzucato,
que se chama O Estado Empreendedor. É um livro mais denso, um pouco mais puxado, mas para quem quiser, entendeu? Eu acho uma leitura também para compreender o que é a ciência, o que é a inovação, o que é o mundo moderno. E a importância do poder público nessa questão. Quem quiser ler, por exemplo, é um livro que eu tenho sempre, já desde 2015, quando eu a conheci, eu tenho sempre na minha cabeceira, porque quando surge uma dúvida, eu vou lá e busco ela para tirar dúvidas. A gente sempre escreve e publica textos nos jornais por aí, então sempre é um bom referencial para mim. Mas eu diria o seguinte: para ler, para ter prazer e para conhecer a nossa cultura, Machado de Assis, José de Alencar, Érico Veríssimo, nós temos uma infinidade de Lia Luft, enfim, nós temos uma infinidade de escritores aqui, escritoras que podem nos dar prazer à leitura e compreender a nossa nação e a gente enquanto povo, enquanto país. Eu queria saber o seu ídolo. Quem é seu ídolo? Ídolo político? Aí... eu sou apaixonado pelo Lula. Ficou feliz aí com as vitórias dele no tribunal. De futebol tem muitos, né? Qual é o seu time? Porque eu vi que você não é... Sou torcedor do Grêmio. Eu falei assim, ou é gremista ou é colorado. Vou perguntar. Aqui no Rio eu torço pro Botafogo, mas assim, coração mesmo é Grêmio, né? É Grêmio. E aí, música são inúmeros, né? Caetano, Gil, que são esses mais básicos, Cássia Eller, eu ouvia muito. Um sertanejismo universitário nem pensar, né? Não, assim, eu me criei na roça, né? Então eu escuto, por exemplo, muitos gaúchos, né? Moda de viola, né? Muitos sertanejos também, mas não é o meu costume. Eu escuto mais MPB e samba, né? Samba também é uma coisa que... Samba dá uma energia boa pra gente. Celso, você se considera um homem apaixonado? E qual é a sua paixão? Minha paixão é trabalhar. Além da família, obviamente. Né? Eu gosto muito de trabalhar. Tenho um prazer enorme em trabalhar. Eu trabalho bastante. Eu trabalho sem fim. Assim, eu acordo às 5h30 da manhã, eu corro e vou para o computador. E depois eu preparo meu filho para a aula e volto para o computador. E venho para o trabalho e fico trabalhando. E chego em casa à noite, eu leio. Gosto muito de trabalhar. Trabalhar a família é aquela paixão que a gente tem que... na nossa vida a gente pode nunca deixar de lado, né? Obviamente. Mas trabalhar e durante o trabalho escuto música e depois do trabalho eu vejo filmes. Né? Tá ótimo. O que a palavra ciência te remete? Ao sentido da vida, no meu caso. Né? Além do amor, que é fundamental, a paixão, que são fundamentais, que movem a gente. A ciência tem sido, nos últimos anos, o sentido de tudo que eu faço. Então, eu diria que é o sentido da vida. Tá. Eu quero que você deixe, né, se puder, uma mensagem aí para quem está em casa, nesse isolamento todo há mais de um ano. A gente está experimentando essa questão triste. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Para todos nós, né? Porque eu também tô em lockdown. Eu venho só para trabalhar um pouquinho, fico trancadinha no meu mundo. E eu falo que terça-feira é um momento libertador, que a gente fica aqui, a gente conversa, as pessoas acabam interagindo com a gente. Aliás, desculpa, maior falta de educação. Um abraço, um beijo a todos que estão nos assistindo. Já desejo a vocês uma excelente semana e vai passar, tá, gente? Priscila, me despedindo agora, também tem os que estamos esperando para outra reunião. Sim. Mas eu diria o seguinte, tem que ter paciência. Aconteceu, pegou a humanidade desprevenida, por mais que houvesse já sinais, vamos vencer, a humanidade vence essas batalhas, vai vencer novamente. E em relação a Maricá, eu queria agradecer muito o prefeito Fabiano pelo convite e a confiança que depositou no nosso trabalho da minha equipe, e dizer à cidade, né, podem ter certeza, Maricá será uma grande cidade, não no sentido do povo, que já é uma grande cidade, que é um povo maravilhoso, uma cultura muito boa, mas é uma cidade que no futuro irá se orgulhar dos projetos que estão sendo desenvolvidos agora, que
que garantirão o futuro da cidade, dos filhos que estão nascendo, dos netos que nascerão, das famílias de hoje. Né? A cidade tem um futuro promissor muito forte. Não tenho dúvida disso. Do que eu estou convivendo esses 2 últimos anos aqui na cidade, e vendo e acompanhando, o Fabiano é um grande líder, o Quaquá é um grande líder, né? E eles saberão conduzir com sapiência, inteligência, sensibilidade a cidade para um grande futuro. Olha, Celso, te agradeço muitíssimo. Estou muito feliz em te conhecer. Agradeço mesmo. Obrigada por você dedicar um pouquinho do seu tempo aqui a gente, né? Por abrir um pouquinho do seu tempo. Eu sei que está corrido, que está nesse momento aí todo especial de pandemia. E, nossa, que bom, que esclarecedor ter você conosco nessa manhã. Ó, fica o convite para voltar. Espero que você tenha gostado da experiência, tá? Fica o convite para voltar. E foi realmente uma satisfação enorme ter você conosco aqui nessa manhã. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos que estão assistindo, ouvindo o Portal Ondas de Maricá. Estou à disposição de vocês. Quem sabe a próxima a gente falar um pouquinho mais de ciência e tecnologia. Vamos falar sempre, porque o tempo... Ó, falo, conversa gostosa passa assim, ó, rapidinho, que a gente nem sente. Tava muito boa, muito boa mesmo, e 1 hora passou rapidinho. Era 40 minutos de papo, ficamos 1 hora aqui conversando. Obrigada, gratidão. Fica com Deus, tá? E uma ótima semana aí, bons avanços para todos nós aí. Um grande beijo para você e para todos que te seguem, te assistem e te acompanham. Tchauzinho. Tchau. Acabamos de apresentar Panorama Político, um programa com uma proposta de prestação de contas à população, com linguagem jovem e descomplicada. Apresentação: doutora Priscila Mota.